Olá, pessoal, vocês me ouvem bem? Espero que sim. Todo mundo ouvindo? Bom, gente, eu vim deixar um recadinho para vocês agora à tarde, conversar um pouco com vocês, porque recebi muitas mensagens, né? O que a gente teve de novidade agora para quem está aí nessa luta da OAB? A gente teve o resultado do recurso que nós entramos contra a OAB FGV, que eu chamo, né? A FGV. E alguns recursos foram super bem, sucesso, aprovados, né, deferidos, enfim. E outros aumentaram a nota, mas não atingiram aquela nota desejada, né? E ainda tenho aqueles que simplesmente não foram providos, né? Me parece até que não foram lidos, porque quando a gente faz um recurso, alguma base ele tem, ele não é tirado da cartola, né? Então, os alunos vêm conversando comigo sobre essas questões que nós vamos tratar agora e também sobre questões relacionadas à próxima OAB e os sentimentos que nós estamos agora apreensivos. No seguinte sentido, será que vai ter prova mesmo? Será que vai acontecer a próxima prova? Então, eu vou falar para vocês tudo isso, tá? Primeira coisa, gente, hoje foi muito legal porque eu comecei a mexer em recursos que eu já fiz há muitos anos atrás e recursos que fiz agora. Tava dando uma organizada, eu quero fazer uma coisa legal para proporcionar para vocês, para quem tá na luta para a OAB, mas assim para quem também vai prestar concurso público, para entender como que funciona a pontuação, né? Como é importante a gente saber usar o Vademecum, como é legal a gente saber Oi, Dai, saber redigir uma peça, como facilita na hora da prova, né? Isso é muito importante. E aí, cada vez que eu olhava, eu juro por Deus, gente, tinham provas de mais de, acho que 5, 10 anos. Eu lembrava de algumas histórias, né? E esses recursos têm história, né? E foi como eu escrevi aí nas redes, são sangue, suor e lágrimas mesmo, porque vocês ficam muito preocupados, aí vocês me procuram com confiança, né? E eu me debruço naquela prova para conseguir tirar todos os pontos que eu posso para que você tenha felicidade, né? De ser aprovado. Que é um jogo, né? Assim como na advocacia você não sabe o que o juiz pensa, né? O que ele vai achar, e às vezes ele dá as respostas mais estranhas, vamos dizer assim, aqui acontece a mesma coisa. Dependendo da matéria, eu tenho uma explicação para o deferimento e indeferimento dos recursos mais, vamos dizer assim, rebuscada. Às vezes não, às vezes simplesmente é um não sem grandes justificativas, né? Com aquela justificativa clichê. Bom, o que eu tenho para te dizer? Se você foi aprovado no recurso, que bom! Maravilha, recebi muitas mensagens. Eu sei que eu tenho mensagem que eu nem respondi ainda, porque às vezes é meio sorte, sabe? O celular tá na mão, aí toca, você responde. Mas tinham mensagens muito legais, mensagens de pessoas que eu fiz recurso, mensagens de pessoas que eu ensinei a fazer o recurso, a pessoa fez e conseguiu, pessoas que eu consegui ajudar estimulando a fazer o recurso, né? Pessoas que eu consegui ajudar com alguns vídeos de domínio do Vademecum que falaram que valeu mais do que o curso que compraram, e eu fico feliz. Óbvio que o curso ajudou, mas eu sei que o domínio ajuda também. Mas você que não conseguiu êxito, o que acontece? Quem fez o recurso comigo, isso você já pode avisar os seus amigos, se você tem amigos que fizeram recurso comigo, quem fez recurso comigo sempre tem o recurso da ouvidoria, porque para mim o importante é te passar, tá? Então, se você fez o recurso comigo, o primeiro não deu certo, eu vou te entregar um recurso para a ouvidoria para que você alimente a plataforma. Ponto. É isso. Eu sempre faço isso, tá? Se você pegar vídeos muito antigos meus, você vai ver que desde sempre isso acontece. Então, espere essa semana que provavelmente essa semana vou conseguir fazer. O recurso para ouvidoria não tem prazo, mas é legal que a gente coloque ele logo para rodar. Você simplesmente vai alimentar a plataforma da OAB Federal, do lugar escrito ouvidoria, um recurso fluido, né, inteiriço, não é todo compartimentado como aconteceu com a FGV, e você vai colocar lá e soltar e não vai pensar mais nisso, tá? E vai deixar lá acontecendo o que tem que acontecer, pensando positivo, obviamente, né? Porque senão você já começa derrotado. Se eu acho que dá certo, já vi muitas vezes dar certo. Hoje mesmo eu tava com uma caixa enorme mexendo, eu nem acabei de mexer em todas as caixas que eu tenho de recurso.
E eu tinha, né, os recursos primeiro para FGV, depois a ouvidoria. Como que eu faço? Vou falar para vocês. Primeiro, eu pego a minha prova, a primeira prova que eu recebi a nota, tá? E aí eu pego agora a prova de agora que eu recebi o resultado do recurso. Por vezes essa nota mudou, então você precisa adequar esse recurso, né? Tirar os pontos que já foram dados e deixar os que não foram, tá? E é exatamente o mesmo recurso, então você pode utilizar o recurso que você fez. Eu sei que tem gente que fala para mim, aconteceu na outra vez, né? Ah, professora, paguei um recurso super caro, nem sei como eu vou pagar, mas dividiram em 1000 vezes, você pode corrigir? Não é uma coisa que eu faça, tá, gente? Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. Eu já. Mitsuya, eu vou. Quem vai fazer repescagem, pode fazer a primeira fase para tentar com a primeira repescagem. Ó, pelo que eu entendi aqui da pergunta, é o seguinte: você quer fazer o encavalamento, né? Você vai fazer a repescagem, você quer fazer a repescagem e quer fazer a primeira fase, tá? Eu acho que quem deixou pra. Eu acho, tá? Eu também não tenho no edital isso, mas a gente pode entrar com um pedido, né? Fazer um pedido, né, de esclarecimento lá na OAB Federal. O que acontece é que quando a gente pega repescagem, é só repescagem, tá? Essa sempre foi a regra. O que acontecia muito é as pessoas encavalarem prova, que é fazer a próxima primeira fase e já ter garantido a repescagem, né? Eu chamo de encavalamento de prova. Algumas pessoas acham que o encavalamento de prova vale a pena. Eu, Gisele, especificamente acho que não vale a pena, tá? Por quê? Porque você perde o foco. Mesmo que você fale assim, não, eu vou me dedicar só à segunda fase. Só que no seu subconsciente fica aquela primeira fase encavalada lá, rodando, que você falou que você vai fazer de qualquer jeito, que você vai de treineiro e tal. E isso influencia no seu estudo, sabe? Então eu, Gisele, eu sei que eu tô nadando totalmente contra a maré. A maioria dos meus colegas professores falam completamente diferente de mim. Mas eu falo sempre isso e eu continuo falando, tá? Porque trabalho com essa questão de estudo e eu sei que isso influencia. É a mesma coisa agora o recurso que a gente está falando para a ouvidoria. Você tem que colocar esse recurso para a ouvidoria e esquecer ele. E aí descansar um pouco e bola para frente, né? O que eu vou fazer, onde eu vou estudar, como que vai ser, qual vai ser a próxima prova. O aluno que fica preso à pedra, pensando assim, eu não vou estudar porque eu vou esperar o recurso, ele acaba perdendo mais uma ou duas provas, porque ele desanima, fica com uma esperança, é frustrado. Normalmente, o resultado dos recursos da ouvidoria normalmente demoram, não são rápidos, tá? Eles acontecem quase próximo da próxima prova. E aí, entendeu? Então eu acho que, eu acho não, na minha singela opinião, focar é importante, porque aí você dá toda a sua energia naquela fase, tá? Não precisa ficar catando milho, porque é o famoso quem tudo quer, nada tem, tá bom? Eu espero que eu tenha respondido. Última coisa que eu converso agora e vou passar para vocês, assim como um bate-papo, que eu senti essa semana e que vieram perguntas e tal, hoje até respondi algumas. Muita gente apreensiva sobre as próximas provas, né? Se as próximas provas vão acontecer. E, gente, sinceramente, eu acredito que vão, tá? Parece que sim. Por enquanto, sim. Eu respondi para muita gente assim. Hoje acredito que sim. Ano passado, no fim do ano, também tinham várias partes do Brasil que estavam assim, bem ruins relacionadas ao Covid. Eu tive muitas mensagens relacionadas a isso. E a prova aconteceu. O Enem está acontecendo também. Aconteceu agora, né, nas últimas semanas. Então, por enquanto, sim. Não sei o que vai acontecer, a gente não tem controle. Então eu vou deixar essa reflexão para vocês, porque eu senti essa semana, Gisele, tá? Uma certa ansiedade de começar coisas e não terminar. Talvez você esteja passando por isso, sabe? E aí você acorda de manhã e você liga a TV para você tomar seu café. Não sei se vocês têm essa mania, eu gosto de ouvir notícias de manhã. E aí tem aquela questão da pandemia e tudo a mesma história, né? E a gente tá passando por um choque, nós estamos em modo alerta o tempo inteiro, isso está prejudicando a gente sim, nosso desempenho, nosso foco, nossa concentração. E isso começou a acontecer comigo. E aí eu comecei a perceber que eu estava respirando mal. Eu comecei a perceber, fui dar uma suspirada, sabe? E doeu o meu peito.
E eu queria que você observasse isso se sua respiração está muito curta. Porque a respiração ajuda muito a gente na concentração, em vários processos do nosso corpo ajuda. E quando a gente está em modo alerta, a gente respira mal. Então, observe isso. O que eu comecei a fazer e dei essa dica para alguns alunos? Eu comecei a ouvir alguns áudios na hora de dormir e enquanto caminhava, de respiração. Porque a gente está muito tenso e isso está influenciando sim o nosso desempenho geral, tá? Então, pergunta, né? Gisele, tem basicamente um mês para a próxima primeira fase. Dá tempo de estudar? Com certeza. Dá tempo. Vou contar um segredo para vocês. O sprint que o aluno dá, que é aquele sprint água na bunda, literalmente, é agora que acontece. Não estou querendo desmerecer, tem cursos maravilhosos, 6 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mês, mas eu vou te falar como treinadora de estudos. A água na bunda, a água que bate na bunda é agora. É o sprint que você dá o gás. É nesse 1 mês. Então, assim, quando eu faço treinamento de estudo normalmente, eu faço um pouquinho mais de 1 mês. Por quê? Porque primeiro é aquela preparação, a pessoa vai sentir como são as aulas, como que vai ser o estudo, ela tá mais lerda, mas quando bate 1 mês, você realmente agiliza, tá? Então, dá tempo de você estudar sim. O que eu te indico, né, nesse 1 mês? Procura aí no Google, Fórmula de Ouro do Treinador OAB. Tem uma fórmula de ouro que eu peço para você escolher as matérias que você vai se dedicar mais, tá? Claro, tem o grupo grande sim, que a gente já sabe, de core salteado, mas tem como você usar a sua aptidão, as matérias que você vai melhor também escolhendo e se dedicando mais a elas. Quando chegar mais próximo, 1 semana antes, 2 semanas antes, vão começar a acontecer as revisões. Então, seria muito legal que você já soubesse as matérias que você tem mais aptidão, que você vai escolher pontuar, porque você não precisa pontuar tudo, para você ouvir essas revisões, tá? Então, lembrando, é muito importante você estudar, mas estudo não é só aula, tá? Estudo é aula e bunda na cadeira. Bunda na cadeira é o quê? É ler, grifar, fazer mapa mental. Além de ler, grifar, fazer mapa mental, importantíssimo fazer prova. Estudar e não fazer prova é não estudar. Estudar e não fazer prova é não estudar. Então, enfia isso na sua cabeça. Vai fazendo a prova, no começo pode ser que você vá mal, não faz mal. Persista, você vai ver que dia a dia você vai ganhando mais um pontinho. Eu recomendo sim, de 2 a 3 provas por semana. Pega um sábado ou pega um domingo, senta e se esforça. E vou deixar a última dica aqui muito legal, que eu vi do Enem e achei o máximo, que é você fazer a prova como se você tivesse, né, obviamente fazendo a prova verdadeira, mas com o quê? Com máscara, né? Então, se de repente você se incomoda com a sua máscara, se você não se acostumou com a sua máscara, você sabe que você tem que usar, então começa a treinar, né? Até estudar pode ser e fazer prova principalmente com máscara, até para você escolher a melhor máscara para você, né? Não sei se vocês viram, mas tiveram alguns lugares do mundo, pelas notícias que eu vi, que baniram assim, não recomendam máscara de pano mais, tá? Então, talvez a máscara de pano não seja o ideal, certo? Então, talvez uma máscara cirúrgica, aquela de papel, aquela que a gente joga fora, seja legal para você fazer sua prova. Teste, né? Tem as mais baratinhas. Eu comprei agora uma caixa de 100 com, sei lá quanto eu paguei, 30, 40 reais. Uso, jogo fora. Tem outras, né? Tem aquela N95, tem outras que são mais anatômicas. É legal para você testar agora, tá? Outra pergunta, professor, erro material para a ouvidoria seria o caso de respondi o que o gabarito pediu, porém em outras palavras? Seria, não tem problema, tá? Você pode responder em outras palavras. O que você pode fazer de upgrade na ouvidoria? Vou dar a dica aqui para vocês. Normalmente, na primeira etapa, né, da FGV, normalmente, se bem que eu vi recursos que me mandaram para eu corrigir, eu li por cima, não corrigi, obviamente, não vou fazer isso, mas que já fazem isso. Eu já fiz isso, mas às vezes sim, às vezes não, depende da prova. Mas às vezes a pessoa, eles usam muito a palavra-chave que está no gabarito. Então tenta achar com essas outras palavras uma palavra sinônima ao gabarito. E indica onde ela tá? Indica onde ela tá. E aí você vê o que acontece. Eu já tive recursos da ouvidoria que foram extremamente generosos. E já tive recursos também que não foram, assim, parece que não foram lidos, tá? Eu já tive dos dois casos. Quando eu conto aquele caso que aconteceu, que eu vi agora também,
de um recurso que eu consegui quase 3 pontos, ou foi 3 pontos, de um querido lá do Rio Grande do Sul, foi pela ouvidoria, tá? Veja, ele já tinha, foi recurso da ouvidoria, ele já tinha feito a próxima prova, não existia repescagem naquele tempo, ele já tinha feito a primeira fase, ele já tinha feito a segunda fase da prova seguinte, e já estava em época de recurso da prova seguinte que ele tinha feito. E de repente, eu lembro que era mais ou menos uma quinta-feira, era o último dia de prazo, aí 11 da noite ele me manda uma mensagem, me liga, eu tava no escritório, né? Era época de recurso, a gente fica madrugando, me avisando desse e-mail que ele tinha passado, quer dizer, ele até tinha avançado para uma prova para frente, né? Graças a Deus deu tudo certo. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Tentem, sabe, gente? Primeiro, a gente precisa parar de se incomodar, dicas que eu dou hoje, né? Com o que não está no nosso controle, né? E muitos dos nossos problemas vêm do que a gente se incomoda com o que está fora do nosso controle. Eu sei que é triste tudo que nós estamos vivendo, muita gente com muitas perdas. A gente sente, né? Mesmo quem não perdeu, eu não perdi ainda. E espero não perder, mas eu sinto, eu tenho muitos alunos, aluno de graduação, de pós, alunos da OAB, enfim, alunos de treinamento. E a gente sente, mas a gente não pode ficar sofrendo pelo que a gente não pode mudar. Uma coisa que me ajudou muito, vou falar para vocês, e é bom para vocês já que estão estudando, porque vocês já têm que se desintoxicar demais de informação, vocês têm que focar na informação que vocês querem, é parar de assistir muita notícia, muito jornal. Você já sabe o que está acontecendo, você já sabe como se proteger, já está careca de saber. Então, assim, se para você é hiper necessário, como para mim, saber notícias, eu preciso saber notícia por quê? Por causa das provas dos meus alunos, né? Porque o que está na atualidade cai em prova. Então, veja assim, uma vez por dia, 2 vezes por dia. Nada de ficar com a televisão, o radinho ligado o tempo inteiro para saber. Você não pode fazer nada contra isso agora. Agora eu acho que a gente tem que meio que ficar um pouco, de uma certa forma, alienado no estudo. E olha, não se cobre demais, porque nesse 1 mês que falta, nada de ficar, agora eu vou estudar tudo que eu não estudei nesses últimos 5 anos. Isso não vai funcionar. Porque não dá, entende? Então, assim, se você tentar fazer isso, você vai estudar, tipo, 12 horas por dia num dia, eu já vi isso acontecer direto. 10 horas por dia, 8 horas, isso vai durar 2, 3 dias e você não vai aguentar mais. Então, 1 horinha por dia é mais que o suficiente se você estudar com qualidade, né? E tentar se desligar dessa atmosfera que nós estamos. Tá bom, gente? Então, assim, primeiro, vamos em frente. O não, para quem ainda tá com o não, né? O não você já tem, tente o sim. A chance tá nas suas mãos. Então, assim, dê a chance para você mesmo ter a chance de passar, se você tá nessa época de recurso, né? Siga em frente, sim. A nossa vida sem planos, sem sonhos, sem metas, ela perde o sentido. Por isso que tem muita gente que tá aí muito triste, né? Doente, com uma vida sem sentido. Por quê? Porque parou de sonhar, porque começou a pensar, pô, pra que eu vou fazer OAB? Pra que eu tô me esforçando tanto? Pra que eu tô me matando e ficando sem minha namorada, sem meu namorado, sem minha família? Pra que tudo isso se tá acontecendo um monte de coisa no mundo, né? Confesso, eu já pensei isso, todo mundo já pensou, mas a gente não pode deixar esse sentimento dominar a gente, porque senão a gente vai perder a vontade de viver. E a OAB, ela faz parte do processo do nosso crescimento para quem fez direito, né? Mesmo que você não vai ser advogado, você tem só OAB, você não sabe o dia de amanhã, de repente você vai virar um juiz, um ministro, e aí depois você vai falar, não, agora eu vou advogar, vou abrir minha lojinha, como tantos fazem. Então faz parte do processo. O que eu posso dizer para vocês, que eu conversei hoje também? O que eu vi? Eu achei que a correção, a primeira correção, né, das provas inicial, dessa última prova agora, foi bem generosa, tá? Foi bem generosa. Agora, nos recursos, não achei tão generoso, mas tive muitas aprovações. Tá? Eu tô falando para vocês com base no enquete que eu fiz nas redes, né? Você foi aprovado no recurso ou não? E ficou meio a meio, tá? Vi algumas matérias com uma justificativa boa, como o direito penal, por exemplo.
as provas de penal que eu vi tinham uma justificativa e algumas justificativas muito leves, sabe? Muito frágeis, tipo civil, tá? Então é isso, gente. Esse é o meu recado de hoje. Então, por favor, persista, tá? Vamos em frente, né? Não sabemos o amanhã, mas a gente nunca soube. É que agora a gente tá apreensivo porque a sensação de não saber que nada é definitivo e que os contratos não são para sempre e que a gente não tem certeza de nada tá tão na nossa cara que a gente tá ficando mais angustiado. Mas a gente não pode deixar de sonhar, viver, ter metas e persegui-las. Tem dias que você não vai estar tão bem, tudo bem. Vamos pro próximo dia. O que não pode é um dia tá mal, aí no outro tá mal também, tá mal também, tá mal também. Aí começa a procrastinar, daí fala, não, vou fazer um plano. Aí faz plano e não bota em ação. Eu prefiro que você haja, mesmo capenga, né? Do que você fique planejando e não vá pra campo, né? Tem que ir para campo para fazer o gol, tá? E faça com tranquilidade, estude com tranquilidade, escolha lá na fórmula de ouro do treinador o que você vai estudar com mais afinco, faça as provas se repetem, tá? Fazendo prova você já aprende bastante, provas anteriores, e vamos para próxima etapa, para a próxima primeira fase, ou vamos para a próxima segunda fase, ou vamos agora para o recurso da ouvidoria, e depois do recurso da ouvidoria pensar o que vamos fazer. Qual vai ser o próximo passo, tá, gente? Então, sempre em frente. Não desanima, tá? A gente tá no meio de um caos, mas a gente tem muitas oportunidades também. Talvez seja uma oportunidade de você, de repente, trabalhar com algum advogado online, peticionar para ele, ajudar ele, por exemplo, em peticionamento eletrônico, ajudar ele a usar o computador. Às vezes são oportunidades para você começar a advogar indiretamente. Já começar a advogar indiretamente e estudando, e o que é o mais legal, você vai matar 2 coelhos com uma cajadada só, porque a gente está podendo fazer muitas coisas remotas, né? Tem muito advogado maravilhoso, muito bom, mas que não domina a tecnologia e que ele precisa de ajuda. E de repente tem você aí, né? Esperando uma oportunidade de crescimento, né? De oportunidade mesmo e de aprendizado, certo? Então, gente, é isso. Eu termino por aqui. Compartilhe com seus amigos, clica aí nesse aviãozinho, manda para os seus amigos que você acha que interessa saber sobre o que a gente conversou hoje, tá? O mais importante das mensagens que eu ouvi agora depois do recurso foi assim, professora, você fez eu acreditar, você me deu ânimo, você me acalmou. E isso para mim é gratificante, saber que com as minhas singelas palavras, que muitas vezes nem tão planejadas, quase nunca, eu consegui encostar em você, chegar no seu coração, chegar na sua mente, fazer você ir pra frente, no meio de todo o caos que a gente tá, né? De tanta gente falando que não tá valendo a pena nada, que pra que tudo isso? Só que a vida é assim, vida é pulsar. Se eu parar de pulsar, de buscar, eu morro. Se você parar de buscar, você morre. Eu não quero. Vamos fechar esse ciclo, vamos fazer um compromisso. E antes de tudo, né, gente? Quantos compromissos você tem com tanta gente por aí que você para o que está fazendo para atender telefone, para o que está fazendo para acudir alguém. E você tem tantos compromissos e às vezes você não tem compromisso com você. Então você é um traidor de você mesmo. Olha que coisa mais absurda. Não podemos, né? Traidor de nós mesmos não podemos. Senão a gente não cresce, a gente só sofre. E aí a gente acha que a vida é só isso. E a vida é muito mais, tá? O Vini tá falando assim, como puxar assunto com um amigo que sabemos que está triste por não ter passado? Ai, Vi, eu acho que você devia ligar e não diretamente conversar sobre o assunto da prova, mas conversar sobre outras coisas. Você, por exemplo, Vi, que a gente conversa, né? Você tá, fazendo coisas da sua advocacia, você pegou um gancho que a gente conversou de começar o online, fazer sua página, fazer seu... Por que você não conversa sobre isso, né? E falar principalmente, que eu acho que quem não passa precisa ouvir, é o seguinte, não passar na OAB não significa que você não é advogado, porque o seu sangue é de advogado, você já estudou 5 anos, é só uma prova. É só uma prova. Então, para esse teu amigo, sabe o que você pode fazer? Você pode convidar ele para trabalhar com você. Você pode, de repente, falar assim, pô, cara, você não me ajuda com umas petições aí? Me ajuda a achar cliente? Ele vai se sentir útil e feliz e eu tenho certeza que devagar, no tempo dele, ele se abre para você, né? Porque você não precisa ser direto.
as pessoas sofrem muito pela prova. Elas têm uma cobrança externa, mas a interna é bem maior, sabe, Vi? Então, assim, dá uma puxada. Às vezes você nem tá com a intenção mesmo dele trabalhar com você, mas quem sabe, de repente, não é uma oportunidade, né? Você fala, pô, amigão, vamos lá no Jus Brasil responder umas perguntas. Quem sabe a gente não consegue cliente. Tem muito advogado que começa assim, lá no Jus Brasil, fica esperando pergunta, ó, entende? E responde e já consegue um cliente. Vocês podem começar agora, para quem vai começar em civil, que eu acho maravilhoso, não desmerecendo, porque eu também eu amo, né? Sou fã, mas assim, 9.099, juizado especial, meu, civil, que legal, já tem audiência online, então você consegue fazer tudo online, audiência online, vocês podem começar a bolar, por exemplo, uma sementinha de ideia de como atender os clientes online, porque agora é o que vai ser, né? A OAB pode bater o pé, mas é o que vai ser, o presencial vai começar a ficar mais distante por segurança de todos. Então, Vi, pensa em você, do que você está vivendo agora e puxa ele, para ele se sentir importante, para ele ver que não é uma prova que faz ele menos que alguém, que é só um momento. E aí, com calma, ele vai se abrir com você. E se ele não quiser se abrir, que vocês homens não gostam de conversar muito, né? Tudo bem, só de você dar essa mão e mostrar para ele como ele é importante e que essa prova, para você, não significa muita coisa, porque ele vai passar se ele persistir, você já vai dar um super ânimo e eu acho que vai ser muito válido. E se ele se abrir, ajuda ele no recurso da ouvidoria, tá? Combinado? Gente, então eu termino por aqui, tá bom? Um beijo para vocês e quem tiver feito o recurso da FGV comigo e não tiver passado, entre em contato para a gente ver o nosso recurso da ouvidoria. Quem não tiver me contratado para o recurso da FGV, mas quer me contratar para o recurso da ouvidoria, entre em contato também. Pode me chamar no direct ou no giselelenze@hotmail.com, que é o meu e-mail pessoal, tá bom? Que eu respondo todos vocês. Um beijo grande e sempre mandem perguntas pra gente continuar se falando e vivendo juntos essa grande experiência que nós estamos vivendo, porque a verdade é uma só. O que nós estamos vivendo nunca ninguém viveu e a gente está aprendendo a ficar melhor, né? A ver esperança, a ver oportunidade. Então, nada melhor do que fazermos isso juntos, porque de repente você tem uma ideia, eu tenho uma ideia, o outro tem uma ideia, e aí a gente vai crescendo, tá bom? Gente, um grande beijo, guerreiros. Então, agora, palavra de ordem, recurso para ouvidoria, tá? Depois, posso passar na OAB em um mês estudando? Com certeza. E depois, foco no estudo bunda na cadeira, tá? Além de qualquer outra coisa, é bunda na cadeira. É bem primitivo o que eu tô falando, é bem básico, mas é verdade. Não adianta você ser como a maioria dos alunos que tem um monte de curso pago, que dá um monte de material, que tem um monte de vídeo e que você não assistiu nada. Então não adianta, entende? Não é assim, tá? Não adianta. Então, gente, me ajuda mandando aí, aperta aí o aviãozinho, manda para os seus colegas e se inscrevam no canal, em todos os canais, para a gente estar sempre conectado, tá bom? Um beijo, tchau!